do Boulos, né? Guilherme Boulos, quem sabe ele vira ministro do presidente Lula. Quem sabe o PT começa a dar uma guinada cada vez mais à esquerda, que é o que tem muita gente achando que vai acontecer com a reforma ministerial do Lula. O Lula vai cada vez mais para a esquerda. E um sinal disso seria colocar o Guilherme Boulos na Secretaria-Geral da Presidência, cargo que é ocupado pelo Macedo, né? Hoje, e que, quem sabe, vai parar lá nas mãos do PSOL. O PSOL já teve uma resistência maior a essa ideia, agora parece que está se convencendo de fazer parte do governo Lula. Para isso, o Boulos teria que abrir mão de se candidatar a deputado federal na próxima eleição, já que para se tornar candidato você teria que abrir mão do ministério até abril do ano que vem. Então não dá para virar ministro agora, em menos de um ano depois abrir mão, vai pegar mal para o governo Lula. Essa condição que está sendo imposta e ele está topando. E aí? Boulos E aí? Vai ser bom para o governo? Eu não sei se vai ser bom, eu acho que talvez seja possível. Essa reforma ministerial não anda, e não anda não é porque o Lula não quer que ela ande, não. É porque os partidos de centro e mais à direita, eles não querem entrar no governo, eles querem, claro, desfrutar de cargos, disso, daquilo outro, mas não querem entrar no governo para ver mais adiante como é que vai se montar esse quadro para a sucessão presidencial. Mas vamos chamar o doutor Cláudio Couto, cientista político, professor da Fundação Getúlio Vargas e youtuber, para conversar a esse respeito. Grande Cláudio Couto. Doutor, tá aqui. Já nos conhecemos, já conversamos. Me diga uma coisa, o que é que o senhor acha, doutor Cláudio? O que é que o governo está indo mais para a esquerda? Está indo mais para a esquerda porque está vendo que não lhe resta muito espaço para ir para o centro ou para a direita? Ou não? Ou essa é apenas uma impressão enganosa a partir de um fato isolado que seria o Boulos virando ou não virando ministro? Vamos lá, primeiro, boa noite, Noblas, né? Acho que dá para falar no plural aqui, para vocês dois. Eu não apostaria muito, não, nessa guinada do governo à esquerda, né? Eu apostaria muito mais, talvez, caso o Boulos, de fato, vá mesmo, né, para o governo, isso acabe se confirmando. Na realidade, eu apostaria muito mais uma orientação do PSOL mais ao centro. Acho mais fácil o PSOL ser puxado para o centro do que o governo ser levado para a esquerda com uma eventual entrada do Boulos no ministério, né? E isso pelo fato de que existem muitas outras situações que dificultam que esse governo faça uma guinada para a esquerda. Primeiro, o conjunto das alianças que o governo tem que fazer sustentação dentro do Congresso Nacional, né? Alianças que incluem partidos como União Brasil, né? Partidos como Progressistas, União Brasil e Progressistas, aliás, agora voltando, né, a se reunir, eu digo voltando a se reunir porque fizer aí a arqueologia desses partidos vai ver que o que a gente tem agora é, de certa forma, o renascimento da arena do regime militar, que volta aí, claro, no novo contexto, né, com outros personagens, mas são os partidos que, na realidade, se originaram na velha arena do regime militar, que num dado momento se separaram e que agora voltam a se reunir. Então, esse partido está no governo, difícil imaginar um governo que tem União Brasil ali dentro, que é um governo que vai fazer uma guinada para a esquerda nesse momento. Além do União Brasil, você tem, e do Progressistas, né, você tem também o MDB, que é um partido que está longe de ser um partido de esquerda, você tem o Republicanos, Partido da Igreja Universal, que é um outro partido que está longe de ser um partido de esquerda, né? Ou seja, eu acho difícil realmente, o PSD do Kassab, né, que segundo ele não é nem de centro, nem de esquerda, nem de direita, muito pelo contrário, mas enfim, também é um partido que não vai permitir a puxada do governo para a esquerda. Então acho que por conta disso tudo, é mais fácil você ter de atração do PSOL para uma postura mais centrista, uma coisa pela qual o próprio PT já passou, né, ao ter as suas experiências de governo, né, desde lá do começo, quando começa a ganhar eleições municipais e governar prefeituras importantes, como a Prefeitura de São Paulo, por exemplo, Prefeitura de Porto Alegre, Prefeitura de Vitória, Prefeitura de Campinas, Prefeitura de Santos, né, Prefeitura de Diadema foi a primeira delas. Todas essas experiências
fazer com que o PT fosse um pouco puxado para o centro, uma postura mais centrista. E eu imagino que o PSOL, na medida em que vai assumindo aí responsabilidades de governo, caso de fato isso se confirme, tende a sofrer esse mesmo tipo de processo. Eu apostaria muito mais nisso. Mas creio que a eventual entrada do Boulos, se ela se confirma, e eu também sou um pouco cético com relação à possibilidade dele querer abrir mão da candidatura a deputado. Veja, não tanto talvez pelo cargo para ele, né? Mas uma candidatura a Boulos a deputado federal pelo PSOL é importante para o próprio partido, para que o partido tenha ali aquele mínimo de votação nacional que permite ao partido continuar ali usufruindo das condições que as impõe, né? Financiamento partidário, financiamento eleitoral, né? Um certo tempo de TV e de rádio, né? Sem essas coisas o partido fica muito ali fragilizado. Então a candidatura do Boulos é importante para o PSOL também por isso. E como você bem apontou, Noblar, seria esquisito, né, ele entrar agora e ficar por um intervalo de tempo tão curto, né, para já ter que se desincompatibilizar ao final de março do ano que vem. Isso, enfim, vamos ver se realmente acontece. Mas se acontecer, a minha aposta é mais essa: o PSOL mais ao centro e não o governo. Dá para chamar o Lula de um presidente que realmente representa a esquerda, que sempre vem de vez em quando rola nessa discussão. O governo Lula é de esquerda mesmo? É de centro-direita? Eu me lembro que tinha um pesquisador que ele criou uma medição de 0 a 10, sendo 5 quem era mais centro, 10 quem era mais esquerda, 0 quem era mais direita, eu não me lembro exatamente a ordem. E o Lula, e aí ele comparava todos os presidentes da América do Sul. E o Lula era o mais centro nessa medição dele. Como que você vê o Lula, os governos Lula? Esse governo é mais centro que os outros governos Lula, ou o Lula sempre foi de esquerda e sempre será de esquerda? Olha, eu acho que o Lula é uma liderança da esquerda, né? Talvez uma liderança da esquerda que a gente pode chamar de uma esquerda moderada. Ele nunca foi um sujeito, em um momento da sua trajetória política, né? Desde o sindicalismo, da esquerda radical, né? O Lula sempre foi um sujeito da esquerda moderada, acho que continua sendo, mas o governo, ele é mais do que isso, né? E é mais do que isso por quê? Pelas contingências que ser governo impõe. Né? Você não consegue ser governo só com o seu partido num país com as características do Brasil. Não à toa a gente chama, né, o sistema presidencialista brasileiro de presidencialismo de coalizão. Né? E quando você monta uma coalizão, necessariamente é uma coalizão que vai ter que contemplar partidos os mais variados para você tentar chegar perto de alguma coisa que seja uma maioria no legislativo. E como a esquerda é francamente minoritária no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado, a única forma que há de você chegar próximo de uma maioria é acabar incorporando à coalizão partidos que são partidos do campo do centro e da direita. Né? E como a gente tem um centro meio esvaziado, né, o que sobra são mesmo partidos mais à direita, ou sendo um pouco mais generoso, à centro-direita. Isso puxa um governo liderado por um presidente de esquerda, com outras lideranças de esquerda ali ocupando posições importantes no ministério, puxa esse governo no sentido da direita e, portanto, torna esse governo talvez um governo muito mais de centro-esquerda, né, dada essa composição, do que um governo propriamente de esquerda. Mas não diria que é só um governo centrista, né? É um governo de centro-esquerda dada essa mistura que tem aí, porque, claro, né, quem no fim das contas define as grandes linhas do governo é o presidente da República. É ele que tem essa incumbência. O seu partido acaba tendo ali posições-chave na composição dos ministérios. Ocupa ministérios-chave como Casa Civil, como Ministério da Fazenda, né? Tem posições ali junto à presidência da República, e é claro que isso dá o tom, sem falar, claro, do próprio presidente. Né? Mas eu acho que a gente tem um presidente de esquerda moderada com um governo de centro-esquerda. E essa reforma ministerial aparentemente emperrou, ou de fato emperrou? Olha, eu acho que essa reforma ministerial, ela está emperrada, né, há muito tempo. Coisas vão acontecendo, engraçado, algumas delas um pouco por acidente, né, menos por conta de uma decisão deliberada do presidente de produzir mudanças do que por certos eventos que vão produzindo as mudanças. Vou dar 2 exemplos aqui recentes. Os escândalos envolvendo tanto o ministro Juscelino Filho, né, do Ministério das Comunicações, do União Brasil, que foi obrigado a deixar o governo porque foi ali
objeto, né, de uma denúncia por parte da Polícia Federal, e aí, consequentemente, não tinha mais como continuar no Ministério. Na realidade, já não tinha há muito tempo, né, mas ali a coisa ficou realmente insustentável a partir daquele momento. O presidente Lula até que tentou segurar o quanto deu. Agora, o caso mais recente do ministro Lupe, né, com toda essa lambança que acabou abatendo o INSS e, consequentemente, o Ministério da Previdência, já que ele sabia, né, tinha informação do que estava acontecendo ali já há muito tempo, mais de ano, e nada de mais efetivo em termos de providência foi tomado. Então, o ministro acabou mostrando ali uma fragilidade muito grande na condução do seu cargo, né, e também perdeu condições de sustentação. Então, você veja, você mudou 2 ministros, não porque o presidente simplesmente tenha mudado as peças, porque, digamos, está descontente com o desempenho do ministro, acha melhor trocar uma peça, ou precisa mudar a sua relação com os partidos que oferecem algum tipo de apoio ao governo no Congresso, faz ali um remanejamento. Não, ele mudou 2 ministros porque, na realidade, os ministros que ali estavam se inviabilizaram. Foi isso que aconteceu. Esse caso mais recente, né, da substituição da ministra Cida Gonçalves, é um outro caso que ainda eu acho que precisa ser melhor explicado, né? A gente viu que foi uma transição de cargo muito amigável, as duas, a ministra que saía, a ministra que entrava, estavam ali juntas, ao lado do presidente, discursaram, mostraram que estava tudo certo, não havia nenhuma crise, mas foi uma substituição complicada, né? O que houve efetivamente, né? Não foi aparentemente nenhuma razão de ordem mais pessoal, nenhuma declaração nesse sentido foi dada, né? O que a gente teve foi a substituição. Imagino, diante dessa falta de alguma justificativa mais clara, que o presidente podia não estar tão feliz ali com o desempenho da ministra, né? Você tem também alguma insatisfação que pode ter a ver com questões internas ao próprio PT. A gente viu outras trocas que passaram muito mais por aí, né? Troca do ministro Pimenta na comunicação pelo Sidônio, né? Que nem é um quadro do PT, é um profissional da área de comunicação, que foi colocado ali, né? A troca também do ministro Padilha no Ministério da Articulação Política pela ex-presidente do PT, a Gleisi Hoffmann, né? E a ida dele para o Ministério da Saúde no lugar, né, de uma acadêmica que ocupava aquele cargo, mas que essa sim a gente tinha ali indicativos de que não vinha tendo uma avaliação positiva dentro do governo. Então você, ao mesmo tempo que tentou resolver o problema na articulação, tentou resolver o problema aí sim na saúde, e também, né, de alguma forma, deu um espaço para que a presidente do PT pudesse deixar a máquina partidária abrindo também ali espaço dentro do partido para que ela fosse substituída pública, né, que é o Aldinho Silva, né, ex-prefeito ali de Araraquara. Então você tem uma lógica de acomodação, mas que é toda ela interna ao PT, né? Ela não envolve os demais partidos que, de uma forma ou de outra, compõem a coalizão. Eu falo de uma forma ou de outra por quê? Porque o presidencialismo de coalizão também é diferente hoje do que foi no passado, né? Todos esses partidos do campo da direita, chamados centrão, eu prefiro chamá-los de partidos de adesão, eles já não são mais tão aderentes quanto foram no passado, né? Em que eles recebiam ministérios, em contrapartida ofereciam ali um grande apoio no legislativo em termos de votos, mais de 80%, 90% dos votos. Hoje, para você conseguir isso, primeiro, o governo não manda muitos dos projetos que gostaria de mandar ao legislativo, né? Manda só que ele sabe que realmente tem condições de construir algum grau de consenso. E segundo, ele tem a convicção de que nunca terá o apoio integral desses partidos. E aí, ao ceder ministérios, tem apoio de uma parcela dos partidos. É melhor isso do que ter esses partidos inteirinhos na oposição, né? Então, veja, nesse outro campo aí, o governo não mexeu, né? Deixou do jeito que estava. Ele mexeu na cozinha, né? Dentro ali do que eram os ministérios ocupados por petistas. Então, é uma reforma que aconteceu de maneira muito pontual e mais resolvendo problemas do próprio partido do presidente do que da coalizão que ele procurou construir. Guga. Não estou ouvindo Acho que você, tá mudo. Guga. Acho que está mudo, Guga. Desculpa, eu estava mudo. Para terminar, a gente já está no momento final do programa. Essa decisão do PDT de abandonar o partido, o PT, a base de apoio do governo, vai fazer alguma diferença? Eles vão abandonar de fato? Na prática não muda nada? O que você achou, enfim, dessa suposta ruptura? Olha, Guga, diante de uma situação de tanta fragilidade na base de sustentação do governo, qualquer apoio faz falta, né? A gente está falando aí de 7 deputados e 3 senadores, né, que é o que o PDT tem hoje no Congresso Nacional.
Não é muita coisa, né? A gente está falando de um partido muito pequeno, mas como ele tem pouca sustentação no geral, dada essa situação que eu descrevi agora, né? Desse governo aí muito mais fragilizado em termos da construção de hoje do que foi no passado. Não estou falando do governo Lula, estou falando do presidencialismo brasileiro, né? Que fique claro isso. Ainda mais, e aí só um dado, esse sim tem a ver com o governo Lula, sendo um governo liderado por um presidente de esquerda, com um Congresso muito conservador. Então, claro que esses votos do PDT não são tantos, mas podem fazer falta. Agora, vão de fato deixar de ser votos em apoio a políticas do governo? Isso não ficou muito claro, né? O PDT sinalizou que não iria para a oposição, mas iria por uma postura de independência. O que isso efetivamente vai significar na prática? A gente vai ter que esperar votações acontecerem para ver. É claro que em temas mais delicados, digamos, para o campo da esquerda, da centro-esquerda, o PDT pode eventualmente votando com o governo num tema que a gente prefere votar contra. Isso pode acontecer. Imagine, digamos, reformas no campo, acho que não vai acontecer isso agora, mas só para ilustrar o que eu estou pensando, no campo previdenciário, ou em termos de política fiscal, né, que são temas sempre ali um pouco indigestos para a esquerda. Pode ser que o PDT resolva não apoiar o governo. Ele vai ter apoio ao governo dos partidos mais à direita? Não dá para saber. E aí esses votos podem, de fato, fazer falta. Eu acho que é uma questão que vai se resolver na prática em certas votações específicas, na medida em que a coisa vem acontecendo. Agora, é engraçado, né, porque também seria muito esquisito o PDT achar que teria condições de preservar o ministro Lupe depois do que aconteceu na Previdência, no INSS, né? Não dava, era um ministro que realmente se inviabilizou por completo. Se fosse um governo do PDT, ele estaria inviabilizado. É um presidente do PDT, né? Então, no plano não é o Lula desprestigiou o ministro, não, o ministro é que minou o seu próprio terreno embaixo dos seus pés. E aí, claro, né, não tinha mais condições de ficar ali, né? Então, não dá para o partido também, né, fazer beicinho, né, ficar de pirraça, porque precisou substituir um ministro que se mostrou completamente incompetente para resolver um problema tão grave quanto esse do golpe feito nos pensionistas e aposentados do INSS. Como manter um ministro nessas condições? O presidente acho que até procurou ali contemporizar, indicando o secretário executivo, que já estava lá. Né? A gente pode até discutir, bem, mas se ele estava lá, ele também não sabia o que estava acontecendo? Devemos questionar isso também. Mas é uma pessoa que, inclusive, já foi parlamentar pelo PDT, ou seja, alguém que tem representatividade dentro do partido, mas o partido preferiu achar que foi indicação pessoal do Lula, não tem nada a ver com o partido. Acho que há aí um pouco digamos, capricho por parte do PDT e talvez até uma tentativa de se reposicionar já mirando ali as eleições do ano que vem, já começaram a falar de novo no nome do Ciro Gomes, né, que teve um desempenho pífio nas eleições presidenciais de 2022, mas volta e meia reaparece aí como candidato, teve também um desempenho muito ruim no PDT do Ceará, né, estado, né, do Ciro Gomes, mais de 180 prefeituras, o PDT conseguiu eleger 5 prefeitos no estado inteiro, então veja o desempenho muito ruim, né, da base do Ciro Gomes no seu próprio estado, mas o PDT, pelo jeito, é o nome que eles têm se quiserem se posicionar na eleição presidencial do ano que vem. Então, às vezes essa tentativa de se afastar do governo é já né, já se colocando estrategicamente diante dessa disputa eleitoral que vem por aí. Obrigado, Cláudio. Eu acho que a gente acabou o tempo. Muito obrigado por esse reencontro e vamos continuar nos encontrando. Muito obrigado. Ótimo, sempre à disposição. Boa noite, um abraço para vocês, um abraço aí para quem nos acompanhou. Boa noite. Boa noite. E aí, Gol?